Por que temos tanto medo da liberdade nos corromper? Seria um medo do nosso retrato interno? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Rorschach, revisado por Liberty Nacho e narrado por Salander. Uma das críticas mais comuns à ética libertária surge com questionamentos a respeito da ordem moral. A ética é uma lei que se identifica na própria realidade, sendo uma normativa que visa, ao ser implementada socialmente, eliminar os conflitos que advêm da escassez de recursos. No entanto, ela não abarca todo o espectro de decisões humanas, nada dizendo a respeito de escolhas subjetivas de âmbito moral. Já a lei preocupa-se exclusivamente com a eliminação de conflitos éticos, restando aos indivíduos e à sociedade o manejo de escolhas morais que afetam a vida cotidiana. A partir disso, muitos dos críticos do anarcocapitalismo pregam que a sociedade libertária defende a propagação irrestrita da depravação e da imoralidade. Afinal, de acordo com o que acreditam, as pessoas poderiam agir da maneira que bem entendessem, contanto que respeitassem a propriedade alheia. Bom, isso é verdade, mas seria assim tão simples na prática? Poderiam os indivíduos, livres de qualquer consequência, realizar, por exemplo, todo tipo de maus-tratos aos animais, expor imagens pornográficas nos outdoors de suas empresas, ou, quem sabe, comercializar seus filhos como se não fossem nada além de mercadorias regulares? Credo, que horror! O objetivo desse artigo é desmistificar o funcionamento de uma sociedade que se pauta em uma ordem natural, demonstrando que o mercado, embora influencie diretamente o meio social, também reflete seus desejos e, consequentemente, seus valores. O Ocidente, mais próximo dos ideais de liberdade defendidos pelo libertarianismo, apresenta como base determinados valores que, embora não sejam absolutos e diferenciam-se em certos pontos de acordo com a cultura local, possuem inegável homogeneidade e são vistos como uma espécie de consenso pela cultura de numerosos países. Muitos desses preceitos morais estão alinhados e são contemplados pela ética, perpetuando o repúdio a atos como assassinato, roubo e o estupro. Contudo, outras ações, essas irrelevantes para a ética, também são rejeitadas por grande parte da sociedade. Como exemplo, pode-se citar o trabalho infantil, a indecência pública exacerbada e a pedofilia. Visto isso, como seria possível sanar os potenciais problemas interpessoais produzidos pelas incompatibilidades morais que surgiriam na sociedade? Trata-se de uma pergunta importante que, surpreendentemente, apresenta uma resposta simples. Em primeiro lugar, é preciso se atentar para o fato óbvio de que o mercado busca o lucro. Para obtê-lo, empresas necessariamente precisam que indivíduos consumam sua produção de forma satisfatória, não apenas cobrindo o custo produtivo, mas o excedendo. Caso contrário, não haverá lucro ou crescimento econômico. De modo a regimentar o maior número de consumidores, a empresa deve preservar uma imagem social minimamente aceitável, sendo impensável que sua reputação seja manchada pela associação a temas pouco aceitos socialmente. É dessa maneira que a moral majoritária impõe, naturalmente, suas determinações sobre as empresas, impedindo que estas adotem medidas que atentem contra o conjunto de normas axiológicas. Obviamente, não se trata de uma imposição, afinal a empresa não é forçada a agir de uma maneira ou de outra. Todavia, a não ser que deseje ter prejuízos, acabará cedendo às pressões sociais na grande maioria dos casos. Fenômenos como esse, onde empresas alteram suas normas no intuito de agradar seu público-alvo, são frequentes nos dias de hoje, não sendo nenhum grande mistério. As transformações do marketing empresarial, como as que visam atender a grupos militantes que se auto-intitulam minorias, comprovam que as propensões morais de grupos sociais impactam diretamente o mercado. É evidente que em uma sociedade libertária, livre do Estado e, consequentemente, de sua militância ideológica subsidiada por interesses políticos, as pressões por alterações ridículas na conjuntura de empresas tenderão a diminuir. Tomemos, por exemplo, as recentes expulsões promovidas por redes sociais e pela Hotmart a apoiadores da liberdade de expressão, consequências diretas de esforços politizados gerenciados por uma pequena e barulhenta parte da sociedade. Com o anarcocapitalismo em vigor, qualquer limitação da liberdade, embora permitida dentro das normas privadas da empresa, seria vista com desconfiança. As empresas,
como já demonstrado, respeitariam as visões de mundo de seus consumidores, não por um ato moral, mas visando o sucesso financeiro. Não há necessidade de se depender da boa vontade humana, mas sim de sua natural inclinação para o sucesso e expansão, o que apenas acrescentará à economia ao elevar a geração total da riqueza. Em um segundo ponto, já num âmbito voltado diretamente aos indivíduos, é de se esperar que, convivendo em proximidade, as pessoas tentem encontrar mecanismos que impeçam a perpetuação de atos que lhes sejam indesejados. A partir disso, contratos poderiam ser firmados pelos moradores de uma dada localidade, restringindo o número de ações que a maioria visse como reprováveis. Aqueles que optassem por assinar o contrato se submeteriam às suas regras, aceitando penas pelo descumprimento de suas cláusulas. Ninguém seria forçado a concordar com o contrato, afinal, a mera discordância não afeta a ética de maneira alguma, tendo o indivíduo liberdade para recusá-lo. Contudo, caso fizesse, poderia e mais provavelmente seria visto com desconfiança pelos demais moradores da área, devendo aceitar sem questionar a liberdade individual dos demais que lhe discriminarem. O discordante poderia ser recusado em estabelecimentos, em confraternizações locais, ser incapacitado de efetuar compras em lojas da região e de obter emprego. Nesse cenário, não é difícil imaginar que a pressão social seria mais do que suficiente para conter as ações daqueles que desejassem transgredir o contrato voluntário acordado entre os indivíduos. Tendo em vista a atual estrutura moral em que convivemos, torna-se completamente irrealista crer que atos imorais seriam a regra de uma sociedade libertária. Muito pelo contrário. A ordem natural, em conjunto com o sistema anarcocapitalista, único capaz de satisfazer a ética, promoveria um equilíbrio espontâneo, conciso e principalmente voluntário das normas sociais. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!